A paz do Senhor, meus amados irmãos, sou o pastor Rodrigo, você está no meu canal e hoje nós estamos aqui para estudar a lição de número 3 dos jovens, que tem como tema a falácia do relativismo ético-moral. Esta lição ficou extremamente importante, edificante para os dias atuais, porque nós iremos combater uma grande falácia que existe nos dias de hoje, na pós-modernidade, chamado relativismo ético-moral. E nós vamos ver como isso está trazendo prejuízo na vida de muita gente e também como a igreja, em especial os jovens, devem se defender contra isso. Então, seja muito bem-vindo. O texto principal está em Isaías 5:20 e também o resumo da lição diz assim: a fé cristã afirma que Deus é a fonte da moralidade. Deus é a fonte. E que seus princípios revelados nas Escrituras são universais, imutáveis e essenciais para uma vida justa. Os objetivos da lição: mostrar o conceito e a natureza do relativismo moral. 2. Analisar a perspectiva bíblica sobre a moral. E 3, esclarecer o impacto do relativismo na sociedade e na igreja. Você vai ver aqui, parece que esses temas não são tão importantes. No decorrer da lição você vai ver que toda a igreja precisava estudar essa lição. Eu digo para você sem medo de errar. Venha comigo, o texto bíblico está em Isaías 5:20 ao 23 e Romanos 1:21 ao 25. Introdução. O relativismo ético-moral defende a ideia de que não existem verdades morais absolutas. Olha só, já começa por aqui. E que o que é certo ou errado varia de acordo com a cultura, o período histórico ou a opinião pessoal. Tal pensamento afirma que cada um tem o direito de decidir o que é moralmente válido, com base, olha só, em seus próprios critérios subjetivos. Essa perspectiva ganha força especialmente em sociedades influenciadas pela pós-modernidade, onde o conceito de verdade objetiva é frequentemente rejeitado em favor da experiência pessoal e da pluralidade de visões e opiniões. Nesta lição, examinaremos por que o relativismo moral é uma falácia, é uma mentira, é um veneno, enganosa, e como ela afeta a fé e a sociedade, ao rejeitar a experiência de um ser humano ou de uma moral objetiva e transcendente. Esse pensamento desorienta o moral ou o ser humano, conduzindo à autonomia destrutiva e à perda do senso de justiça verdadeira. Olha só o perigo. Em contraste, a fé cristã, olha só, em contraste, tá? A fé cristã oferece um alicerce firme, olha que lindo, baseado na verdade de Deus, que transcende culturas e épocas, convidando-nos a viver com fidelidade, amor e santidade. Olha a importância desse assunto. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Rodrigo Gomes, da Assembleia de Deus de Lages, Santa Catarina, Assembleia de Deus Missão. E nós servimos a Deus já há 29 anos e, como educador cristão, já trabalho ensinando a palavra de Deus há mais de 25 anos. E tive o privilégio de pastorear igrejas por 10 anos, trabalhar com praticamente todos os departamentos da igreja. Uma das grandes experiências que eu tive foi ser líder de jovem quando aceitei a Jesus. Trabalhamos com jovens em torno de 7 anos. E depois fomos desenvolvendo-se como professor de escola dominical, depois passei a ser integrado na obra de Deus, pastoreando igrejas,
e estamos hoje trabalhando na área da educação cristã de forma 100% integral. Então, eu e minha família dedicamos todo o nosso tempo em favor de ajudar os irmãos a entenderem melhor a Bíblia, conhecerem mais a Deus e estarem cada vez mais vivendo o reino de Deus. Então, se inscreva no meu canal, você está me ajudando, estamos indo para 50 mil inscritos. Você pode também adquirir os nossos cursos. Sempre que você deixar o like, se inscreva agora, deixa o like nesse vídeo, você estará fazendo com que o YouTube evangelize na internet a palavra de Deus. Nós estamos aí, para a glória de Deus, alcançando todos os estados do Brasil, mais de 10 países em 4 continentes. Então, se você se aliar junto ao nosso trabalho, você estará fazendo uma grande obra na face de Deus. Como é que eu faço para me aliar, Pastor Rodrigo? Se inscreva no canal e deixa o like nesse vídeo. Você conhece a Catflix? Se você não conhece, faça como 5 mil alunos já fizeram. Conheça a Catflix. Eu tenho um recadinho rápido para te dar. Ouça com atenção. Você gostaria de ter acesso anual aos melhores cursos e materiais de estudos bíblicos pentecostais em um ambiente feito especialmente para o cristão? Queremos lhe apresentar a Acatflix, o ambiente do cristão na internet. Na Acatflix, você encontrará todos os materiais e cursos teológicos necessários para seu desenvolvimento espiritual e ministerial. Materiais gratuitos para EBD, esboços de pregação, livro gratuito, slides pedagógicos da EBD, cursos como oratória, escatologia, hebraico bíblico e moderno, capacitação para professores da EBD, básico, médio e bacharel, livre em teologia, casais, doutrinas bíblicas, Deus e a ciência, saúde da alma, mensagem textual, autoridade ministerial, materiais infantil e muito mais. Faça como mais de 5 mil alunos no Brasil e no mundo já fizeram e se torne um acadêmico da Acatflix, Academia Teológica Ensinos, o ambiente do cristão na internet. Você terá acesso a uma das melhores plataformas de cursos do Brasil. Clique no link da descrição desse vídeo ou envie mensagem para o nosso suporte e faça parte do grupo de acadêmicos em teologia que mais cresce no Brasil. Lembre-se, a Acatflix é o ambiente do cristão na internet. Seja bem-vindo! Então não perca tempo, você merece um ensino de qualidade e prosperidade no teu ministério. Ore comigo. Santo Deus, eterno Pai, te damos graças, Senhor, por poder estudar a Tua Palavra e pedimos a Tua bênção sobre esta aula. Que cada um dos Teus servos, no Brasil e no mundo, receba a unção do Teu Espírito. Ilumina, Pai, a nossa mente e nos dê edificação. Em nome de Jesus, amém e amém. Vem comigo, vamos lá, primeira parte, o conceito e a natureza do relativismo moral. Primeiro tópico, subjetividade ou subjetividade ética. Letra A, B e C. O que é a subjetividade ética? Resposta, é a ideia de que cada um decide o que é certo ou errado. Vou repetir. Fala para os jovens. O que é subjetividade ética? É a ideia de que cada um decide o que é certo e o que é errado. Olha o perigo disso. Letra B. Agora, uma outra pergunta para você. Veja se faz sentido isso. Se cada um decide ou define sua própria verdade, então por que a Bíblia afirma que há um só caminho e uma só verdade? Conforme João 14:6. Essa teoria existe entre os ímpios, entre os incrédulos, entre as pessoas que Satanás cegou o entendimento delas. E elas dizem não, cada um decide entre o certo e errado. Olha o perigo disso. E a Bíblia já vem contrapondo essa teoria maligna dizendo, não é bem assim. Só existe um caminho e só existe uma verdade. Então a Bíblia não faz meia volta, não faz meio termo, não enrola. A Bíblia é direta. Por quê?
que Deus é Deus, não deve satisfação a ninguém, ele simplesmente expõe a verdade. Eu sempre costumo dizer, Deus sem o ser humano continua sendo Deus. E o ser humano sem Deus será o quê? Nada. Então Deus não enrola, ele expõe a verdade. Aplicação. Agora veja se faz sentido isso. Se cada pessoa define o que é certo e errado, como podemos condenar práticas como mentira, que ninguém pode negar que existe, injustiça, ninguém pode negar que existe, ou violência, ninguém pode negar que existe? Perdão. Se para alguém isso pode ser certo, então essa teoria é diabólica. Isso prova que a subjetividade leva ao caos moral e deve ser rejeitada. Então, se você ouvir, confere lá Isaías 5:20, né? Ai daqueles que fizerem do mal o bem e inverter os valores. Imagina, se cada pessoa diz, eu sei o que é certo, o que é errado, cada um decide o que é certo e o que é errado, a sociedade vai virar um caos. E ninguém pode negar que existe coisas ruins. E como nós podemos rejeitar essas coisas ruins se cada um acha que pode decidir entre o certo e o errado? Então, irmãos, não podemos entrar nesta onda. Se você vê pessoas com esse tipo de visão, nem insista com elas. Ah, pastor, mas eu tenho que evangelizar e tal. Ore por elas, ore, interceda por elas, principalmente aqueles que frequentam a faculdade contigo, a escola. Ore, e elas vão procurar. Quando elas, com desejo de aprender, vierem querer saber de Deus, aí você ensina. Do contrário, só vai gerar contenda. 2. Mudança de valores, letra A, B e C. Para quem aceita a subjetividade ética, os valores mudam com o tempo, cultura e sociedade. É assim que eles pensam. Não existe valor, isso aí é questão de cultura e sempre está mudando. Logo, não existe certo e errado absolutos. É assim que eles pensam. Mas vem comigo, letra B. A verdade do reino de Deus não muda, pois Deus é imutável e nele não existe sombra de variação. Durante toda a lição você vai ver as verdades de Deus se opondo a essa falácia de que não existe certo e errado. Confere lá Tiago 1,17. Em Deus não há sombra de variação, ele não muda nos seus princípios e na sua verdade. Letra C, aplicação. Os valores podem mudar na sociedade, mas isso não significa que a verdade mudou, mas antes que a sociedade se afastou da verdade. Então, o correto em relação à análise sobre este assunto não é que não existe verdade absoluta e, de acordo com os anos, as sociedades vão adotando novos tipos de comportamento, nova cultura, os costumes mudam. Não é isso que acontece. O que acontece é que a verdade é uma só e, com o passar dos anos, as pessoas vão se afastando da verdade e criando condutas completamente contrárias à verdade. Confere lá Malaquias 3:6. 3. Influência do pós-modernismo, letra A e letra B. A pós-modernidade rompeu com a ideia de verdade absoluta e passou a defender os seguintes argumentos. Primeiro, não existe uma verdade universal, é isso que eles pregam. Segundo, existe apenas interpretações, é isso que eles também pregam. Agora, letra B, aplicação. Vem comigo. Veja se faz sentido isso. O relativismo moral não surgiu do nada, mas ele é fruto de uma cultura que rejeitou Deus, rejeitou a verdade absoluta e colocou o homem no centro de tudo. Faz sentido isso? Faz, pastor Rodrigo. Então entenda que é esse mundo que nos rodeia e nós temos que estar preparados para não se contaminar com este mundo. Olha o perigo que é
hoje você não se preparar, estando à mercê de toda essa ameaça. Confere Juízes 21 e 25, a Bíblia diz que cada um fazia o que achava melhor. Era um tempo de treva. Parte 2, vem comigo, a lição ela vai se auto-explicando. Perspectiva bíblica sobre a moral. Primeiro tópico, Deus como fonte da moralidade objetiva. Letra A e letra B. Se existe uma lei moral, onde as pessoas agem de acordo com o que acham certo ou errado, significa que precisa existir um legislador, pois do contrário não existiria e nem haveria certo ou errado. O que significa isso? Se as pessoas dizem que existe certo e errado, elas têm consciência de uma verdade. Existe sim algo que é certo. Existe sim algo que é errado. Para que existam essas duas coisas, tem que ter por trás de tudo isso um legislador. Alguém que tenha colocado perante o ser humano que existe certo e errado. E nós sabemos quem é esse legislador que o mundo finge achar que não existe. Mas nós sabemos que existe. Não existiria certo ou errado. Aplicação. O problema não é falta de verdade, olha só, mas é rejeição dela. Mas é a rejeição dela. Então o problema não é falta de verdade. O que existe no mundo é uma rejeição à verdade. Confere lá Romanos 1:25 que você vai ver como que estão os seres humanos. Tópico 2. Natureza caída. Tá vendo que a lição ela vai se auto-explicando? Letra A, B e C. O que é a natureza caída? Resposta. É a condição do ser humano após o pecado entrar no mundo. Entrou no mundo, a natureza do homem ficou propensa à desobediência e à maldade. Confere Romanos 5:12, letra B. Com a queda do ser humano, não apenas praticou o mal, ou com a queda, o ser humano não apenas praticou o mal, mas passou a desejar o mal. Uma coisa é a pessoa praticar sendo enganada, não desejando. O primeiro pecado foi assim, né? Apesar que eles desejaram, mas houve um engano por trás. E depois que entrou, o ser humano não apenas passou a praticar o mal, mas a sentir prazer no mal. E foi isso que levou a humanidade a ser destruída pelo dilúvio. Confere Romanos 1:28-32, letra C. Aplicação. Quando o homem rejeita Deus como padrão, ele se torna o próprio padrão. E isso gera o caos. Por esta razão é que Jesus disse que o ser humano deve negar-se a si mesmo. Quem quiser seguir a Jesus para viver o reino de Deus, deve negar-se a si mesmo. Por quê? Porque o ser humano se tornou maligno em seus desejos. Confere Lucas 9:23. 3. Chamado à santidade. Letra A, B e C. Diante da realidade da impureza moral da humanidade, é que Deus chama todos a viverem uma vida de santidade em sua presença. Não tem meio termo. Deus é direto. Se afastem, se separem. Simples assim. Confere 1 Pedro 1:16. Letra B. Viver de acordo com o caráter de Deus, separado do pecado e alinhado à verdade, deve ser o objetivo de cada ser humano. Simples assim. Hebreus 12:14. Lembra? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá Deus. Letra C, aplicação. A santidade resolve
a subjetividade ética, porque tira o homem do centro e coloca Deus como padrão absoluto de verdade. Confere lá João 17:17. Jesus diz: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então a santificação, irmãos, tira o homem do centro, acaba com essa bagunça, esse caos de que não existe certo e errado, coloca Deus no centro e o ser humano percebe. A verdade de Deus, ela de fato é o que há de melhor para o universo, porque é justa, é correta, é amável, é tratável, é honesta e ela propaga o amor, pois Deus é amor. Então, note, irmãos, que a verdade do reino de Deus, de fato, ela é o que há de melhor para toda a humanidade. Por que o ser humano não acredita nisso? A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas. 3. O impacto do relativismo na sociedade e na igreja. Primeiro, confusão moral. Olha só, letra A, B e C. O que é a confusão moral? Resposta: é a perda da distinção. Olha só, vou repetir. É a perda da distinção clara entre o certo e o errado. Então, confusão moral é isso. É a perda da distinção clara entre o certo e o errado. Confere 2 Coríntios 4:4, onde a Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento, perderam a visão clara. Letra B. Com a confusão moral, o pecado deixa de ser visto como pecado e passa a ser visto como um estilo de vida e uma opinião pessoal. Misericórdia. 2 Timóteo 3, 1-5. Eu estou mostrando nesta lição, irmãos, a realidade que a gente vive. Por isso que eu disse que toda a igreja tinha que estudar essa lição, porque as pessoas acham que está tudo bem, está tudo tranquilo. Não, irmãos. Existe uma multidão de pessoas ao nosso redor, malignas, que pensam dessa forma. Letra C, aplicação. A confusão moral, ou antes, confere lá 2 Timóteo 3, 1-5. Letra C. A confusão moral não é sinal de evolução, como eles dizem, mas sinal de afastamento de Deus. Ponto. Confere Romanos 1:18. Veja a realidade da humanidade. 2. Fragilidade espiritual. O que é fragilidade espiritual? Resposta: fragilidade espiritual não é falta de religião, mas é falta de firmeza na verdade. Lembra João 8:31 e 32? Se, condição, vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Letra B. A fragilidade espiritual surge quando o cristão deixa de viver pela verdade de Deus e passa a viver por sentimentos, cultura ou opinião. Simples assim. As pessoas que estão aí sendo facilmente afastadas do caminho santo do Senhor, vivendo uma fragilidade espiritual, é porque elas deixam de viver conforme a palavra de Deus para seguir opiniões, se basear na cultura e, lamentavelmente, viver pelos sentimentos dos homens. Horrível. Confere lá o Salmo 1, verso 1 e 2. Por que a Bíblia diz: não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores, justamente para não ser influenciado e entrar num labirinto de flexibilidade ou de fragilidade espiritual, sem firmeza nenhuma. E é difícil sair. Quando entra nesse labirinto de fraqueza espiritual, sem firmeza, é difícil sair. Que Deus tenha misericórdia. Letra C, aplicação. Por isso que a Bíblia diz:
Quem está de pé, olhe para que não caia, que às vezes a queda pode ser fatal. Quem permanece nas palavras do Senhor Jesus não enfraquece e não é levado pelos ventos de doutrinas. Confere lá Efésios 4:14, Salmo 125, verso 1. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Tá? Então temos que tomar cuidado. Paulo ainda aconselhou Timóteo, dizendo que nos últimos dias espíritos enganadores viriam, viu? Toma muito cuidado. 3. A necessidade de uma igreja firme na verdade. Letra A e letra B. A igreja não é apenas um grupo visto como religioso. Não. A igreja existe para sustentar ou preservar, e perseverar também, mas preservar a verdade no mundo. Por isso que a Bíblia chama, o Paulo ensinando, 1 Timóteo 3:15, diz que a igreja é a coluna da verdade. Só existe uma instituição na face dessa terra que sustenta a verdade. Coluna é sustentação. E esta coluna chama-se igreja. Por isso que a igreja tem que ser diferente aos olhos do mundo. Porque se a igreja for igual aos ímpios, quando que eles sentirão necessidade de mudar, se tudo é igual? Não, eles têm que ter uma referência. Opa, por que esse povo é diferente? Então Deus pensa diferente? Eles são discípulos do Senhor. São testemunhas de Jesus. Então Deus, poxa, eu tenho que mudar então. E o homem vai sentir necessidade, dado o momento da sua vida, de mudar. E eles têm que ter referência. E a Bíblia diz que nós somos coluna da verdade. Aplicação. A igreja precisa permanecer firme na verdade, porque ela é a única instituição chamada por Deus para sustentar um padrão absoluto em um mundo dominado pela relatividade. Tá? Mateus 5:13 ao 16, nós somos sal da terra e luz do mundo, e não podemos recuar. Conclusão: o relativismo ético-moral é uma falácia perigosa que tenta substituir a verdade divina por instruções humanas frágeis e inconsistentes. Como cristãos, somos chamados a permanecer vigilantes, firmes na fé, praticando a justiça e sendo luz em um mundo que relativiza até o bem e o mal. Nossa resposta deve ser pautada no amor, mas também na fidelidade à verdade revelada por Deus. Só assim poderemos oferecer ao mundo não apenas uma opinião moral, mas a esperança segura de uma vida moldada pela ética do reino de Deus. E chegamos ao final desta lição abençoada e eu quero que você se fortaleça cada vez mais na palavra, na verdade. E não se deixe influenciar por esse relativismo moral que existe por aí, esta subjetividade ética, em que cada um faz o que é certo e o que é errado. Não, irmãos, não entre jamais por esse caminho. Existe um legislador, existe um Deus poderoso que tem a verdade, Ele é a verdade. O que é a verdade, pastor Rodrigo? A verdade é aquilo que permanece, irmãos. Só existe um Deus que permanece, Jesus Cristo. Ele morreu e ressuscitou, esse Deus é real, Ele permanece. E verdade é aquilo que permanece. Os outros deuses, onde é que estão? Os outros líderes morreram, onde é que estão? Não existe. Só tem um Deus real e verdadeiro, o Senhor Jesus, porque Ele permanece. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então não recue jamais dessa verdade e se fortaleça perante esse veneno
desse relativismo moral, onde as pessoas dizem, não, é tudo relativo, isso aí é cultural, isso é invenção da cabeça de homens, e deixa, irmão, não entra por esse caminho, nem debata. A Bíblia diz que não é para lançar pérola aos porcos, não é para lançar a preciosidade das nossas palavras ao ouvido do tolo. Ora por ele, intercede por ele, e quando ele sentir sede, ele vai ver que você é uma referência da parte de Deus e vai querer aprender contigo. Aí dá gosto de querer ensinar. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Deixa o like nesse vídeo, compartilhe esta lição, é muito importante você compartilhar. E vamos mostrar a força do povo de Deus na internet. Se inscreva no canal, estamos indo para 50 mil inscritos. O meu desejo é que o mundo perceba que existe um canal de ensino da Palavra de Deus, da Escola Bíblica Dominical, com 100 mil, 1 milhão de inscritos, para que o mundo perceba como existem pessoas que amam estudar a Bíblia. Então venha comigo nessa campanha, se inscreva no canal e com certeza eu tenho orado por cada um dos irmãos que apoiam o ensino da Palavra de Deus na internet. Ore comigo. Soberano Deus e eterno Pai, te louvamos, Senhor, sabemos que o Senhor reina, é o soberano do universo, e a sua vontade é a verdade. Nós não somos melhores do que ninguém, Senhor, mas conhecemos a verdade e não podemos recuar, não podemos sair dela. Nos dê sabedoria para que possamos enfrentar esse relativismo moral e, acima de tudo, permanecer firme na Tua presença. Para a honra e glória do Teu nome, abençoe cada um dos irmãos que estão conosco aqui estudando a Tua Palavra e que eles possam ser protegidos, guardados e revestidos de poder para enfrentar esse veneno do relativismo moral. Use os Teus filhos na terra para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Tome posse desta bênção, um forte abraço e até a próxima aula. Fique na paz.